E vamos continuar a comemoração do meu B-Day, do meu aniversário. Bom, meu aniversário foi anteontem, nós começamos no dia do meu aniversário a correção do simulado de conhecimentos pedagógicos. 50 questões de conhecimentos pedagógicos para você que precisa passar no concurso público. E se você precisa, fique aqui até o final dessa correção. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Madalena Coatio, a aniversariante. Eu sou a professora Madalena Coatio, meu aniversário foi anteontem. E o nosso presente é essa correção desse super simulado de conhecimentos pedagógicos com os principais conteúdos que caem nas provas das carreiras educacionais. Se você perdeu a aula de número 1, assista, porque ela está salva aqui no meu canal. E hoje nós vamos continuar a nossa correção a partir da questão de número 26. Tem material? Tem material sim, gente. O material está aqui na descrição do vídeo, também está no comentário aqui afixado. E eu sempre deixo, antes das minhas aulas, lá no meu canal do Telegram, professora Madalena Coatio, o material disponível para você que precisa passar no concurso público. Puxa a cadeira, fica aqui comigo. Pegou material? Bora corrigir? Vamos nessa, gente? Bora lá! No ano de 2021, o Conselho Nacional de Educação instituiu as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos à Política Nacional de Alfabetização e à Base Nacional Comum Curricular e à EJA à distância. Sobre tais diretrizes, julgue os itens 26 e 27. Bom, a questão 26 é uma questão que eu adaptei para vocês. Ela cai demais em prova. Vamos a ela. A EJA pode ser desenvolvida por meio da educação à distância em todos os níveis de escolaridade, desde que obedeça aos critérios de idade e carga horária mínima da educação presencial. E aí, gente, o que tu marcou nessa questão? Para você, tá certo ou tá errada? Essa questão, ela está errada, gente. Vamos lá. Para se cursar o ensino fundamental na modalidade EJA, o aluno tem que ter 15 anos completos. E para se cursar o ensino médio na modalidade EJA, o camarada tem que ter 18 anos completos. Bom, então, cadê o erro aqui, professora? O erro, gente, está aqui dizendo que a EJA, na modalidade EAD, é para todos os níveis de escolaridade. Não, gente, não é para todos os níveis de escolaridade. Somente pode cursar a EJA na modalidade EAD os alunos que cursam o ensino fundamental anos finais e para o aluno que cursa o ensino médio. Então, o aluno está para cursar a EJA na modalidade EAD, quem pode cursar? Somente os alunos que estão nos anos finais do ensino fundamental e para os alunos que estão no ensino médio. O que eu quero que vocês entendam que nos anos iniciais do ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental não pode ser cursado por meio da EJA na modalidade EAD. Tem que ser por meio da EJA presencial. Então, anos iniciais do ensino fundamental da EJA na modalidade EAD é presencial. Agora, a EJA, lá dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, aí pode ser na modalidade EAD ou pode ser a modalidade, e pode ser de forma presencial. Mas isso cai demais em prova, tá? Isso cai demais em prova. EJA, anos iniciais da EJA, não pode ser cursado por meio da EAD.
somente os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio é que podem ser cursados por meio da EJA na modalidade EAD. Bom, a próxima questão é a questão sobre carga horária, ó. De olho, gente, porque onde tem número, tem questão de prova. Bora lá. Questão 27, uma questão de minha autoria. A duração dos cursos da EJA para os anos iniciais e anos finais do ensino fundamental deve ficar a critério dos sistemas de ensino, não devendo ser estipulada duração ou carga horária mínima para esses segmentos. E aí, gente, o que você vai marcar nessa questão? Primeiro, vamos lá, o item está errado, mas vamos ao erro aqui primeiro. O primeiro segmento, porque aqui está falando de segmento, ó. O primeiro segmento da EJA corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. O segundo segmento da EJA corresponde aos anos finais do ensino fundamental. E o terceiro segmento da EJA corresponde ao ensino médio. Bom, qual o erro aqui? A questão está dizendo que a duração dos cursos da EJA dos anos iniciais e dos anos finais, primeiro segmento e segundo segmento, deve ficar a critério de cada lugar, deve ficar a critério de cada sistema de ensino, que não deve ser estipulada a duração ou carga horária mínima para esses segmentos. Tem duração, sim, de carga horária mínima para o segundo segmento e para o terceiro segmento. Então, eu quero que você preste atenção na tabela que eu vou mostrar agora da carga horária. Opa, vamos lá, aqui, ó. Anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. De fato, para os anos iniciais do ensino fundamental, que corresponde ao primeiro segmento, não tem uma carga horária mínima definida pelo Conselho Nacional de Educação. Não tem uma carga horária mínima definida pelo Conselho Nacional de Educação. Cada lugar do país é que vai definir. Olha aqui, ó. Carga horária será definida pelos sistemas de ensino. Então, no caso dos anos iniciais do ensino fundamental, na modalidade EJA, cada lugar, cada sistema de ensino é que vai definir a sua carga horária. Então, o sistema de ensino aqui do município de Novo Gama vai definir uma carga horária. O sistema de ensino do município de Ilhéus vai definir outra carga horária e assim sucessivamente. Desde que se tenha 150 horas para contemplar os componentes essenciais da alfabetização. E desde que se tenha 150 horas para as noções básicas da matemática. Então, cada sistema de ensino, o sistema de ensino do município de Niterói, é que vai definir a carga horária para os anos iniciais do ensino fundamental na modalidade EJA. O município aqui de Unai, em Minas Gerais, o município aqui de Unai, é que vai definir a carga horária para os anos iniciais do ensino fundamental na modalidade EJA. Eu quero que vocês entendam, cada lugar, cada sistema de ensino é que define a carga horária. Desde que esta carga horária tenha 150 horas para a alfabetização e 150 horas para a matemática. Beleza? Vamos lá. Agora, no caso do segundo segmento,
Esse aqui é o segundo segmento, que corresponde aos anos finais. E no caso do terceiro segmento, que corresponde ao ensino médio, aqui ó, segundo segmento, anos iniciais. E terceiro segmento, ensino médio. Aí no caso dos anos iniciais, no caso dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, aí sim o Conselho Nacional de Educação define uma carga horária total mínima. E qual é essa carga horária total mínima? Para os anos finais do ensino fundamental, 1.600 horas. E para o ensino médio, na modalidade EJA, 1.200 horas. O que eu quero que vocês entendam aqui, gente, por que essa questão aqui está errada? Essa questão está errada porque está dizendo que a duração dos cursos da EJA para os anos iniciais e para os anos finais deve ficar a critério dos sistemas de ensino. Não! Somente fica a critério de cada lugar, somente fica a critério de cada sistema de ensino a duração da carga horária do primeiro segmento, que corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. Porque o segundo e o terceiro segmento já tem uma carga horária definida pelo Conselho Nacional de Educação, que é essa carga horária aqui. A carga horária total mínima por os anos finais, 1.600 horas, e carga horária total mínima para o ensino médio, 1.200 horas. Deixar limpinho. Agora, recapitulando, no caso dos anos iniciais, aí quem define, aqui ó, quem define é o sistema de ensino. Bom, faça um print. Enquanto vocês façam um print, eu já quero pedir para você deixar o seu like. Porque esta tabelinha aqui, gente, vale ouro. Essa tabelinha é só o gold. Essa tabelinha vale ouro. Tá gostando? Deixa o seu like aqui. Recomende o canal para aquele seu amigo, aquela sua amiga que precisa passar no concurso público. E vamos para a próxima questão 28. Segundo a Constituição Federal brasileira, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Gente, Estado aqui significa o poder público, tá? Vamos lá. A. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente em equipamento de ensino especial. Gente, a banca aqui viajou, né? Não é a letra A. Letra B. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Bom, é essa letra que está certinha. Então, gente, o dever do Estado, ele vai ser efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Cuidado, gente, as bancas, para deixar esse item errado, troca o preferencialmente para o obrigatoriamente, troca a rede regular por rede privada. Então você tem que ficar extremamente atento, extremamente atento. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades / dotação. Olha a boquinha da professora. Preferencialmente na rede, olha a boquinha da professora, regular.
regular de ensino. Vamos ver por que os demais itens estão errados? Vamos lá. Não é a letra C, ensino à distância para pessoas com locomoção limitada. A banca aqui, enfim, criou isso aqui para deixar errado. Redução da carga horária para esgotamento da grade escolar ou viagem. E também não é a letra E, atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente em equipamentos mistos que permitam integração social. Outra invenção da banca para deixar o item errado. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino. Gente, vocês estão gostando do meu simulado do meu aniversário? Vamos lá para a questão de número 29. Com base no que está previsto na legislação acerca do financiamento da educação, julgue os itens a seguir. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, os estados, o DF e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí, esse item, gente, está certo ou está errado? Esse item está certo. Próxima, a distribuição da grana dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do PNE, nos termos do Plano Nacional de Educação. Este item aqui, o que vocês marcam? Tá certo ou tá errado? Diga aí para a professora. Este item também está certo. A grana pública, a distribuição da grana pública, a distribuição dos recursos públicos tem que assegurar prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade. Próximo. Os programas suplementares da comidinha, alimentação, merenda escolar e de saúde e de assistência à saúde, previstos no artigo 208 da Constituição Federal, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. E este item, o que você marca? Certo ou errado? A pergunta é: os programas suplementares da merenda, da alimentação e de assistência à saúde, eles são financiados com recursos provenientes de outras contribuições sociais, de outros recursos orçamentários? Para você estar certo ou está errado? Está certinho, tá? Então, alimentação e saúde são financiados com recursos, por exemplo, do salário educação. Próxima, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. E aí, eu até meio que dei a resposta, né? E aí, o que você marca nesta questão aqui? Tá certa ou tá errada? Essa questão está certa. Um outro recurso que nós temos, gente, para financiar a educação básica pública é o recolhimento por parte das empresas do salário educação. Então, o salário educação é recolhida pelas empresas. E esse recolhimento, essa grana, vai financiar a educação básica
pública. Esse recolhimento do salário educação, a contribuição social do salário educação que as empresas recolhem, é uma fonte de adicional de financiamento para a educação básica pública. Vamos ver o último item? Bora lá. Os recursos públicos deverão ser obrigatoriamente aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino público. E aí, gente, o que você marca nesse item? Tá certo ou tá errado? Este item está errado. Este item está errado, nós vamos marcar a letra A. Por que está errado, professora? Presta atenção, gente, na próxima tela. Na próxima tela tem a justificativa, ó. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Óbvio, né, gente? Dinheiro público tem que ir para a escola pública. Mas olha o erro da questão anterior. A questão está dizendo que a grana, deixa eu limpar aqui, a grana, apanho essa mesa, gente. A grana, os recursos públicos, deverão obrigatoriamente ser aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino público. E agora, olhem aqui a justificativa. Os recursos públicos, eles são destinados, claro, às escolas públicas. Mas eles também podem ser dirigidos a quem? Às escolas comunitárias, às escolas confessionais ou às escolas filantrópicas. Desde que essas escolas não tenham, comprovem, né? Não tenham finalidade não lucrativa e aplique o excedente financeiro que sobrar de grana em educação. E também essas escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas também podem receber grana pública, também podem receber recurso público, desde que assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou destinar o seu patrimônio ao poder público, caso elas baixem as portas, caso elas encerrem as atividades. Então, gente, os recursos públicos, eles vão para as escolas públicas, mas eles também podem ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, desde que essas escolas não tenham finalidade lucrativa e apliquem o excedente, o que sobra de grana, em educação. E desde que essas escolas, caso elas baixem as portas e encerrem as suas atividades, elas vão destinar o patrimônio que elas têm a uma outra escola comunitária, confessional ou filantrópica, ou destinar ao poder público. É isso. Bora para outra questão. O termo qualidade é um conceito plural, complexo e polissêmico, cheio de sentidos, significados diferentes, que pode ser analisado por diversas perspectivas. No cenário educacional, esse termo tem ganhado espaço a partir das perspectivas de avaliação adotadas nos últimos anos. Acerca desse assunto, julgue o item que se segue. Conforme a Constituição Federal de 1988, o tema qualidade da educação constitui um dos princípios basilares do ensino e está associado à avaliação educacional. E aí, questão 30, o que você marca? Questão 30 está certinha. O artigo 206 da Constituição Federal, ele vai nos apresentar os princípios que vão basilar, os princípios que vão fundamentar o ensino brasileiro. E um dos princípios é esse aqui, é o que está na questão, é a garantia de um padrão de qualidade. Então, garantia do padrão de qualidade é um dos princípios que vão embasar, fundamentar o ensino segundo a Constituição Federal. Próximo item. Com base no disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue os itens a seguir.
Gente, só para lembrar vocês, aqui no meu canal tem um monte de aula de LDB. Então tem uma playlist que está aqui também na descrição do vídeo e tem uma playlist que você pode ir lá no meu canal procurar a playlist que tem um monte de questão de LDB. Todo mundo sabe que LDB cai demais em prova, tá bom? Recentemente nós corrigimos 100 questões de LDB. Corre lá na nossa aula de LDB. Bora lá? Segundo LDB 31, no âmbito da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, os sistemas de ensino podem manter cursos e exames supletivos que compreendem a Base Nacional Comum do currículo, habilitando os estudantes ao prosseguimento de estudos em caráter regular. E aí, o que você marca? Esse item, ele está certinho. Então, lá na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, os sistemas de ensino, seja o sistema municipal, seja o sistema estadual, seja o sistema de ensino aqui do DF, eles podem manter cursos, exames supletivos, que, claro, tem que respeitar, tem que compreender a BNCC, a Base Nacional do Currículo. E o aluno obtendo a média mínima exigida nesses cursos e nesses exames supletivos, eles vão prosseguir na sua vida estudantil, normalmente em caráter regular. Próxima questão. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada, fazem parte dos sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal. E aí, essa questão não é uma questão fácil, não. Essa questão é uma questão difícil. O que você marca? Essa questão, ela está certinha. Vamos lá, vou colocar aqui em amarelo para destacar. Ó. O ensino fundamental e o ensino médio privados, eles fazem parte do sistema de ensino dos estados e do sistema de ensino do Distrito Federal. Então, as escolas, né, de ensino fundamental, de ensino médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, essas escolas vão compor o sistema de ensino dos estados, do estado do Rio de Janeiro, do estado de Goiás, do estado do Acre, do estado do Paraná e também aqui do Distrito Federal. 33. O dever do Estado com a educação escolar pública é efetivado com a educação infantil gratuita às crianças até 6 anos de idade, nos termos da LDB. E aí, certo ou errado? O que você marca? Esse item, gente, tá errado. O erro tá aqui, ó, na idade, meu povo. O erro tá aqui na idade, ó. O dever do Estado com a educação escolar pública é efetivado com a educação infantil gratuita às crianças até 6 anos de idade, gente. A educação infantil compreende as crianças, até 5 anos de idade. A creche, a educação infantil, vai se dividir na creche e na pré-escola. A creche, os meninos de 0 a 3 anos. E a pré-escola, para os meninos de 4 e 5 anos. O item está errado, porque está dizendo até 6 anos de idade, nunca precisou. Questão 34. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios ou
por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo ensino-aprendizagem assim o recomendar. E aí, questão 34, certo ou errada? Questão 34, gente, ela está certinha. O que a questão aqui está dizendo, né, segundo a LDB? Que a educação básica ela pode se organizar de trocentas mil formas. Esse é um item que cai demais em prova, gente. É fácil, né? Cai demais em prova. É um item fácil, mas ele cai muito em prova. Então, a educação básica, ela pode se organizar de trocentas mil formas. Em seriação anual, em períodos, em semestres, em ciclos, em alternância regular de períodos, em grupos não seriados, com base na idade, com base na competência e por outra forma diversa de organização, sempre que for do interesse do processo ensino-aprendizagem. Resumidamente, a educação básica pode se organizar de um monte de formas. Todas essas que estão escritas aqui no item 34. 35. A respeito do projeto pedagógico de uma escola, marque a única alternativa correta. A. O projeto pedagógico deve ser elaborado pela Secretaria de Educação e enviado para a escola cumprir com todo rigor, sem nenhuma avaliação e adequação. O item está errado, gente. Ó, deve ser elaborado pela Secretaria de Educação? Não vou falar por quem deve ser elaborado, senão eu vou responder a questão. Enviado para a escola, cumprir com todo rigor, sem ter avaliação? Não é. B. O projeto pedagógico da escola deve ser um documento que traz unidade em relação à intencionalidade educativa da escola. Bom, esse é o item certo. Então, gente, o que é intencionalidade? Intencionalidade é intenção, tá? Para quem não sabe. Então, vamos lá. O PPP, o projeto pedagógico, ele tem que trazer a unidade em relação às intenções que a escola tem de educar os seus alunos. Quando a gente diz unidade, gente, não é que todo mundo tem que pensar da mesma forma, não. É por meio da unidade que a gente alcança a diversidade. Por meio da diversidade de ideias, a diversidade de opiniões. É por meio dessa diversidade que a escola vai ter uma unidade. Pelo amor de Deus, unidade aqui não é todo mundo pensar igual, tá? Por meio da diversidade de ideias, de opiniões, de olhares sobre a escola vai construir a sua unidade, tá? Em relação às intenções educativas da escola. Porque se a escola não tiver uma unidade, gente, o que acaba acontecendo? Os pais vão para um lado, os alunos para o outro, a direção para o outro lado, os servidores da escola para o outro lado, o orientador para o outro lado, o professor para o outro lado, e fica uma coisa louca e ninguém faz o que busca alcançar os objetivos da escola. Então, é a letra B. Vamos ver por que não é a letra C. A respeito do projeto pedagógico de uma escola, segundo especialistas, a elaboração do projeto pedagógico não precisa contemplar a relação com as famílias. Mas aí já está errado o item. Claro que o projeto político-pedagógico precisa contemplar, sim, a relação com as famílias, com os recursos, com as diretrizes, com o plano de ação da escola. Então, não é a letra C, vamos ver por que não é a letra D. Uma das principais características do projeto pedagógico é que este documento precisa refletir a realidade social e financeira dos professores da escola. Misericórdia, gente, já pensou se a realidade financeira de cada professor da escola tivesse lá no projeto pedagógico, gente? Pensa, ainda mais com tanta desvalorização
que nós, professores, passamos nesse país, né? Então, não é também a letra D. Vamos para a próxima. Analise as informações a seguir. O projeto político-pedagógico é um instrumento teórico, metodológico, voltado ao diagnóstico da situação da escola e tem compromisso com a identificação dos problemas. As propostas de resolução, de resolver os problemas, ficam a cargo de documentos conhecidos como planos de ação. Item 2. Uma das preocupações centrais do projeto político-pedagógico é a construção da dimensão cidadã, sendo essa dimensão ligada ao caráter político dele. E aí, gente, o item 1 está certo ou está errado? Me diga aí. O item 1 está errado, ele é falso. Ó, até aqui ele está certo. O projeto político-pedagógico é um instrumento teórico-metodológico? É. Ele diagnostica a situação da escola? Diagnostica. Ele tem um compromisso em identificar os problemas da escola? Tem. Agora vem o erro, que a proposta de resolver esses problemas ficam a cargo de documentos conhecidos como planos de ação. Não, gente, o projeto político-pedagógico, ele tem que propor ações para se resolver os problemas que foram identificados. Vamos ver se o item 2 está certo. Uma das preocupações centrais do PPP é a construção da dimensão cidadã, sendo essa dimensão ligada ao caráter político. Tá? Isso aqui é verdadeiro, tá? Então, um ponto central, uma das preocupações centrais do PPP é exatamente isso, formar o aluno cidadão. E essa formação de um aluno cidadão está, ligadinha ao quê? Ao caráter político do projeto político-pedagógico. E qual a letra que nós vamos marcar? A gente vai marcar a letra C. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. 37. O projeto político-pedagógico é o documento que A. define uma política para a educação do país. Nossa, não é. Regulamenta a carga horária dos professores. Também não. C. garante a identidade pedagógica das escolas. E aí, gente, o que vocês me falam aqui? Tá certo ou tá errado esse item? Esse item está certinho. O PPP, gente, o projeto político pedagógico, ele vai construir o jeitão da escola. Ele vai garantir a identidade pedagógica daquela escola. Vamos ver por que não é a letra D. Visa a integralização do currículo com a LDB, aqui a FGV, a banca inventou para deixar o item errado. E estabelece critérios nacionais para avaliar os alunos. Não, gente. O projeto político-pedagógico é um documento da escola, de cada escola, não tem nada a ver com nível nacional, tá? Então, o PPP, ele garante o quê? Que a escola tenha o seu jeitão, que a escola tenha a sua identidade pedagógica. Por isso que cada escola tem que ter um projeto político-pedagógico elaborado a partir da sua situação, elaborado a partir da sua realidade. 38. A abordagem do projeto político-pedagógico como organização do trabalho da escola como um todo está fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática, a escola pública e gratuita. Vamos lá. A tracinho é um princípio consagrado pela Constituição vigente
e abrange as dimensões pedagógica, administrativa e financeira. Ela, tracinho, exige uma ruptura histórica na prática administrativa da escola, com o enfrentamento das questões de exclusão, enfrentar as questões da reprovação, enfrentar as questões da não permanência do aluno na sala de aula. E isso provoca o quê? A marginalização das classes populares. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna deste trecho. É qualidade? Não. É liberdade? Não. É valorização do magistério? Não. Esse é o princípio da gestão democrática. Então, gente, o princípio da gestão democrática está consagrado lá na Constituição? Sim, lá na Constituição Federal, artigo 206. Mas o princípio da gestão democrática também está lá na LDB, no artigo 3º da LDB. Então, a gestão democrática é um dos princípios que constam da Constituição Federal e que também constam da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E essa gestão democrática vai abranger as dimensões pedagógica, administrativa e financeira da escola. 39. Gente, quero fazer uma parte aqui com você, ó. Gracindo. Sabe quem foi essa Gracindo? Minha professora, Regina Vinhais Gracindo. Ela foi minha orientadora no mestrado aqui na Universidade de Brasília. Ela faleceu, teve uma doença chamada ELA, mas eu quero deixar aqui de público o meu reconhecimento pela importância da Regina Vinhais Gracindo para a educação brasileira, tá? E essa questão foi retirada de um dos livros dela. Vamos lá. A gestão democrática na escola e nos sistemas de ensino torna-se um processo de construção da cidadania emancipada. Assinale a alternativa que não aborda um dos elementos indispensáveis a uma gestão democrática. Gente, na gestão democrática tem participação? Tem. Tem o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas? É plural? Sim. Na gestão democrática se tem autonomia? Também. Na gestão democrática, essa gestão tem que ter transparência? Tem que ser transparente? Também. Então, o elemento aqui que não é um elemento indispensável à gestão democrática é esse elemento aí da subordinação. 40 que a gente vai completar. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela tracinho, em colaboração com os AS, tracinho, o A, tracinho e os AS, tracinho, constituirá fonte de informação para avaliação da qualidade, dado tracinho, e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. Que nível? Educação básica. E aí, gente? O que você marca aqui? Observem bem. Enquanto vocês observam, respondem para mim. Eu vou tomar uma água. Me diga aí. Que letra que vocês marcam? Vamos lá. Vamos retomar a questão. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União. Em colaboração com o quê? Com os estados, com o DF e com os municípios. Constitui uma fonte de informação para se avaliar a qualidade da
educação básica e para orientar as políticas públicas da educação básica. Então, gente, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele é coordenado pela União. É o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que coordena o SAEB. Mas esse trabalho tem que ser feito em colaboração com os estados, com o DF, com os municípios. E o SAEB, ele é uma fonte de informação para quê? Para se avaliar a qualidade da educação básica. O SAEB é uma fonte de informação para se orientar as políticas públicas da educação básica. E em breve nós vamos ter uma aula aqui no canal mais fofo do YouTube, o canal da professora Madalena Coatio, sobre SAEB. E diga aí, tá gostando da correção do nosso simulado? Já deixou o seu like? Deixa o seu like, deixa um comentário, faça um print, nos marque nas redes sociais, me segue lá no Instagram, @MadalenaCoatio. Participe dos nossos grupos de WhatsApp, tá tudo aqui na descrição do vídeo, bora lá. Questão 41. O PNE, Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014, estabelece metas e estratégias que devem ser cumpridas nos 10 anos de sua vigência. A meta 7 do referido plano diz respeito ao fomento da qualidade da educação básica em todas as suas etapas, educação infantil, fundamental e médio, e modalidades, estabelecendo para tanto. Meta 7. Vou colocar aqui em negrito. Meta 7. A oferta de educação em tempo integral não é meta 7. O aumento do número de matrículas não é meta 7. Letra C. A melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, elevando os índices de desenvolvimento. É isso aqui que a gente vai marcar. Então, a meta 7 do PNE, né, do Plano Nacional de Educação, diz respeito a se fomentar a qualidade da educação básica. E estabelece, para se aumentar essa qualidade da educação básica, a melhoria do fluxo escolar, para os alunos serem aprovação, né, do fluxo escolar, para que se eleve os índices de desenvolvimento. Não é a letra D, porque não é isso que vai falar a meta 7, criação de projetos de intervenção na aprendizagem, e também não é a letra E, práticas de inclusão social através das cotas, não é isso que diz a meta 7. A meta 7 vai tratar dessa melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, né, elevando o quê? Os índices de desenvolvimento da educação básica. Vamos lá. 42. 42 é a questão sobre as DCNs gerais. Gente, aqui no meu canal nós temos algumas playlists sobre as DCNs. Os alunos amaram essas aulas de DCNs, tá? Das diretrizes curriculares nacionais gerais, da educação infantil, do ensino fundamental, da EJA, do ensino médio. Tem diretriz para tudo quanto há. Corre lá na playlist daqui a pouco, depois da nossa correção, e maratona a nossa playlist, a nossa playlist de diretrizes curriculares nacionais. Um tema que está presente em tudo que é prova. E bora para a questão de número 42. Opa. Vamos lá. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, cuja formulação constitui atribuição federal, que é exercida pelo Conselho Nacional de Educação, nos termos da LDB e da Lei número 9.131 de 95, tem alguns objetivos. Analise os objetivos a seguir. Bom, o que essa questão aqui, gente, está pedindo? Para a gente analisar o item 1, 2 e 3, para saber se esses itens são ou não são objetivos das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, item 1.
As DCNs gerais têm como um dos seus objetivos sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica, que estão lá na Constituição, na LDB e nos demais dispositivos legais, traduzindo esses princípios e essas diretrizes em orientações que vão contribuir para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. A minha pergunta é: esse item 1 é um princípio, esse item 1 é um objetivo das DCNs gerais ou não? Diretrizes, vou colocar aqui. Diretrizes curriculares nacionais gerais. E aí, é um princípio ou não? É um princípio. O item está certo. Vamos ver o item 2. Estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. É um princípio das DCNs gerais? Vocês acham que as DCNs gerais têm como objetivo estimular a reflexão crítica, estimular a proposição de propostas que vão subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do PPP daquela escola? Esse é um dos objetivos também. O item está certo. Item 3, orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais, docentes, técnicos, funcionários da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram indistintamente da rede a que pertençam. E aí, o item 3. Vocês acham que um dos objetivos das DCNs gerais é orientar os cursos que nos formam, orientar os cursos de formação inicial dos professores, orientar os cursos de formação continuada? Sim, esse também é um dos objetivos das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, a gente vai marcar a letra D. Esses objetivos, gente, eu quero que depois vocês peguem o caderno de vocês e anotem esses objetivos. Eles caem muito em prova, tá? São os objetivos gerais das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Questão 43. Continuar com as diretrizes, só que agora a gente vai mudar o foco. As diretrizes curriculares nacionais fixadas pelo Conselho Nacional de Educação estabelecem referências para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir. As DCNs foram criadas para assegurar uma formação básica comum para a educação básica brasileira e, para isso, orientam os currículos e seus conteúdos mínimos. Me diga, o que você marca nessa questão? As DCNs foram criadas para isso? Para assegurar a formação básica comum? Sim. As DCNs, elas vão orientar a elaboração dos currículos das escolas brasileiras? Também. E as DCNs, gente, elas são obrigatórias. Então, as DCNs asseguram que haja uma formação básica comum, né, nos currículos das escolas de educação básica em todo o território nacional, e as DCNs vão orientar os estados, os municípios, o DF, as escolas públicas, as escolas privadas, a elaborarem os seus respectivos currículos, estabelecendo ali o conteúdo mínimo. Próxima. Julgue os itens a seguir com base nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil.
O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças a partir de 4 anos de idade. E aí, gente, me digam aí, esse item tá certo ou tá errado? Esse item, gente, ele está errado. O erro tá aqui, ó. Sim, o currículo da educação infantil ele foi concebido como um conjunto de práticas, sim. E essas práticas vão articular o quê? As experiências, os saberes que constituem o patrimônio cultural desses alunos. Para quê? Para se desenvolver integralmente as crianças da educação infantil. Mas está aqui o erro, ó. A partir de 4 anos de idade, gente, não. Das crianças de 0 a 5 anos de idade. Nós já sabemos que a educação infantil ela é constituída da creche e da pré-escola. E a creche, 0 a 3 anos. E a pré-escola, 4. E a pré-escola, 4 e 5 anos. O erro daqui na idade. É a partir lá da creche, a partir de 0 anos. Porque a educação infantil compreende a faixa etária das crianças de 0 a 5 anos de idade. Próxima questão. As experiências que envolvam recursos tecnológicos e midiáticos não são contempladas nas práticas pedagógicas da educação infantil, visto que podem prejudicar o desenvolvimento infantil. E aí, gente? Essa questão é muito fácil, né, gente? Ela tá errada, né? A questão tá dizendo que os recursos que a gente vai trabalhar ali com as crianças, que vão envolver tecnologia, os recursos midiáticos, não são contemplados nas práticas pedagógicas da educação infantil, muito pelo contrário. As práticas pedagógicas da educação infantil têm sim que contemplar os recursos tecnológicos, os recursos midiáticos, tem sim que contemplar as tecnologias da informação e da comunicação. Próxima. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar. Letra A alfabetização e o letramento, o desenvolvimento das diversas formas de expressão, a continuidade da aprendizagem. B. Devem assegurar uma única abordagem integradora. Única abordagem? Muito pelo contrário, tem que ter uma diversidade de abordagens. Outro erro, uniformidade de sequências e conteúdos. Os conteúdos não têm essa uniformidade. E outro erro, fronteiras demarcadas entre as disciplinas. Não tem que ter fronteira entre as disciplinas. Tem que ser interdisciplinar, não é a letra B. Letra C. Devem assegurar a minimização dos efeitos da sociedade multicultural, muito pelo contrário. O ensino fundamental, lá nos 3 anos iniciais do ensino fundamental, se tem que levar em consideração o caráter multicultural do currículo. Por que não é a letra D? A aprendizagem devem assegurar a aprendizagem de cálculos complexos nos 3 anos iniciais do ensino fundamental? Claro que não, né, gente? Participação seletiva do aluno, tem que selecionar aluno, carga horária mínima de 60% do trabalho anual,
Também não. Bom, a letra certa, eu quero bastante atenção nessa questão. A letra certa, gente, é a letra A. E eu quero que você preste atenção no próximo slide. Os 3 anos, deixa eu colocar em amarelo aqui, ó. Os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento. E aí, gente, nós vamos ter aqui é diferente da BNCC, olha aqui, ó. A letra certa é a letra A, olha aqui, ó. Lá na BNCC, o foco na alfabetização é nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, na BNCC. Aqui nas DCNs, que se refere à questão anterior, o foco na alfabetização é nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Cuidado que as bancas mudam, trocam o que é da BNCC para as DCNs, o que é das DCNs para BNCC. Vou mostrar novamente. Opa. Aqui, ó. Ó, a questão aqui anterior. Os 3 anos iniciais do ensino fundamental nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. É nos 3 anos iniciais que você vai ter como foco a alfabetização e o letramento. Cuidado que a BNCC diz outra coisa. A BNCC vai dizer que o foco na alfabetização deve acontecer nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. E as DCNs vão dizer que o foco na alfabetização deve acontecer nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Opa, faz um print. Não dá para ir para a prova, sem saber isso aí, tá certo? Gente, cadê o like? Olha, meu aniversário, eu quero chuvas de like, muito like, chuvas de like. Para de munhagem de like, hein, gente? Bora lá para a próxima questão, 47. Com relação às diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de 9 anos, julgue os itens que se seguem. A população estudantil que não teve acesso à escola na idade própria deverá ser abrangida pelo ensino fundamental de 9 anos. E aí, gente? Item está certo ou está errado? Primeira coisa que eu quero que vocês me respondam. Quem é a população estudantil que não teve acesso à escola na idade própria? São os nossos alunos queridos da EJA. Então vamos lá. A população estudantil que não teve acesso à escola na idade própria tem que ser abrangida pelo ensino fundamental de 9 anos? Certo ou errado? O item está certinho. Esse tópico ele é bem recorrente em prova, tá? Próxima questão. 48. Sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a carga horária mínima anual do ensino fundamental regular é de 860 horas relógio, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. E aí, o que você marca? Certo ou errado? Uma questão muito fácil, né, gente? Cadê o erro aí, gente? Tá aqui, ó. 860 horas relógio. Não, gente, as DCNs para o ensino fundamental de 9 anos vai dizer que a carga horária mínima anual do ensino fundamental é de 800 horas. E sim, essas 800 horas deverão ser distribuídas aí nos 200 dias de efetivo trabalho escolar. Então, o erro da questão 48 está aí na carga horária. Tem que ser 800 e não 860, como diz o item. 49. Com relação às diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio,
Resolução do Conselho Nacional de Educação 3, de 2018. Julgue o item a seguir. 49. Estudos e práticas de sociologia. Cai demais em prova. Estudos e práticas de sociologia e filosofia devem ser contemplados na formação geral básica no currículo do ensino médio. E aí, gente, me diga, certo ou errado essa questão? A questão está certinha, sim, na FGB. FGB, que é a formação geral básica do currículo do ensino médio. Essa formação geral básica tem sim que contemplar os estudos e práticas da sociologia, da filosofia, da arte e da educação física. E vamos para a última questão desse simulado de conhecimentos pedagógicos que eu elaborei para você, para comemorar o meu aniversário. Gente, bora para a última questão? Vamos lá? 50. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item quanto às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, para o ensino médio e para a EJA. 50. Os componentes curriculares, arte e educação física, devem ser integrados com a proposta pedagógica das escolas, sendo sua prática obrigatória para os estudantes da educação básica. Porém, a prática da educação física é facultativa para todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Questão fácil, né? Mas muita gente erra porque não fica atento à leitura. E aí? Errado, gente. Cadê o erro, professor? Aqui, ó. Está dizendo que a prática da educação física é facultativa para todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio? Claro que não, gente. Vamos recuperar aqui, de olho no próximo slide. Olha aqui, ó. A educação física, ela tem que estar integrada à proposta pedagógica da escola? Sim. Ela é um componente curricular obrigatório da educação básica, infantil, fundamental e médio? Sim. A prática é facultativa para todos os alunos, como diz a questão anterior? Não. A prática, a parte prática, os polichinelo, os abdominais, a parte prática da educação física, ela é facultativa em algumas situações. Que situações? Quando o aluno cumpre jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, quando o aluno é maior de 30 anos, quando esse aluno estiver prestando serviço militar ou similar, em que nesse serviço militar ele já é obrigado a fazer a parte prática da educação física, para quem tem prole, filho, e para quem está de atestado médico, amparado aí pelo Decreto-Lei 1044 de 1969. Então a questão anterior está errada porque está dizendo que a prática da educação física é facultativa para todos os estudantes, nunca precisou. E aí, gente, chegamos ao fim. Vamos lá, chegamos ao fim na comemoração do meu aniversário. Lembrando que toda terça e toda quinta nós temos um vídeo novo, uma aula nova para você aqui no meu canal do YouTube, Professora Madalena Coatio. Lembrando sempre que o material fica na descrição do vídeo e eu coloco com antecedência lá no meu canal do Telegram, Professora Madalena Coatio. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui nas comemorações do meu aniversário.
aqui nas comemorações do meu aniversário. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês neste meu novo ciclo. E eu espero que neste meu novo ciclo a gente se encontre muitas e muitas e muitas vezes. E eu quero de presente, gente, a posse de vocês. Sabe por quê? Todo mundo passa em concurso público, meu povo! Lembre-se, gente, tudo vai dar certo. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.